irmãos podem se assentar, nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, onde leremos os versos de 17 a 25. Leamos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Amém. Oremos. Bendito Deus, bondoso e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, suplicamos, ó Pai, o teu favor, suplicamos, ó Deus, o auxílio do teu Santo Espírito, para que a palavra, ó Deus, lida, seja, ó Deus, esclarecida, pregada, seja também, ó Deus, aplicada com fidelidade, para que seja, ó Deus, o Senhor, a tua voz, a falar ao teu povo, para que seja, ó Deus, o Senhor mesmo, o pastor do rebanho, a ensinar, a corrigir, a advertir, a encorajar, a fortalecer a tua igreja. Cremos, ó Deus, no poder da tua palavra, não na eficácia e na desenvoltura dos homens, mas no poder da tua palavra, porque é palavra do Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja. Concentra-nos, ó Deus, dá-nos ouvidos e entendimento, para que esta palavra encontre morada na nossa mente e nos nossos corações. E surta, ó Deus, efeitos proveitosos, que não estejamos, ó Deus, acumulando juízo sobre as nossas vidas, mas que ao atendermos a tua voz, encontremos graça e misericórdia. Nós te pedimos isto, ó Deus querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos chegando aqui à parte final da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Nós temos apenas mais o capítulo 6, e desde o início do capítulo 5, nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo algumas diretrizes um tanto mais práticas. Frequentemente, a estrutura paulina, ela tem essa característica, ele começa levantando questões doutrinárias e então ele passa a aplicá-las. E nós vimos, no domingo que se passou, o apóstolo Paulo falando sobre a forma com que Timóteo, enquanto pastor da igreja em Éfeso, como ele deveria tratar os senhores, as senhoras, os rapazes e as moças. Vimos também como o apóstolo Paulo recomenda que seja feito o auxílio, a assistência às viúvas, que sejam cuidadas, que sejam honradas aquelas que são verdadeiramente viúvas, e que as famílias destas senhoras ou destas jovens, elas não faltem com cuidado para não sobrecarregar a igreja, e que as mulheres que se dedicassem ao serviço do templo de forma integral, elas tivessem também certas características para que o nome de Cristo não fosse difamado. Agora,
O apóstolo Paulo, ele se volta para questões que são mais próprias do próprio presbiterato. Ele vai falar a Timóteo sobre o sustento, né, do presbítero, do ancião ou do pastor. Ele vai falar também sobre o zelo que se deve ter para com estes oficiais, no que diz respeito à própria correção deles, à admoestação deles, inclusive o cuidado que se deve ter na ordenação deles, não é? E também vai trazer alguns conselhos a Timóteo no que diz respeito ao cuidado com a sua própria saúde e também como ele deve julgar. Então, não me parece ter uma veia doutrinária aqui muito clara. São uma série de conselhos, mas são conselhos divinos e é a palavra de Deus e certamente são de grande proveito para o povo de Deus, para a igreja. São questões, inclusive, irmãos, delicadas. Ao iniciar aqui pelo verso 17, no que diz respeito ao sustento dos presbíteros, dos anciãos, né, ou dos pastores, essa é uma questão que nos nossos dias é uma questão muito delicada, né, porque existe uma má compreensão a respeito de como deve ser feito, né, o sustento pastoral. Algumas pessoas enveredam por uma argumentação de que o período sacerdotal ele se encerrou, então nós não temos mais sacerdotes, e o sacerdote vivia do templo, o levita vivia do templo, ele não tinha herança com os seus demais irmãos, mas ele vivia, né, do que os seus irmãos traziam à casa do Senhor, e algumas pessoas dizem que esse período se encerrou. E eu não vou entrar nem no mérito de discutir questões do Velho Testamento. Eu acredito que não é nem necessário chegar a este ponto, porque o próprio apóstolo Paulo, com a autoridade apostólica, ele aborda este assunto tanto aqui na sua primeira carta a Timóteo, como também na primeira carta aos Coríntios. E de forma clara, ele mesmo cita os textos e faz menção aos textos da lei de Moisés e aplica especialmente no que diz respeito à manutenção daqueles que presidem bem e que se dedicam e se afadigam no ministério da palavra. Então, se há alguma dúvida, eu digo, irmãos, porque existem denominações, e não são denominações pequenas, né, denominações grandes no nosso país, que acreditam que não se deve ter pastor, para que ele não seja remunerado, né? Algumas, vocês já devem ter ouvido falar na Congregação Cristã do Brasil, lá eles têm os anciãos, eles não têm pastor, não tem alguém que é dedicado exclusivamente ao ensino da palavra, alguém que é dedicado exclusivamente à pregação. Eles têm seus anciãos, têm seus líderes, que no momento da palavra, quem se sentir ali, que o Espírito falar com ele, ele vai até lá e ensina, mas não há essa ordem, não é? Essa estrutura conforme a Escritura apresenta. E você vai perceber que é uma estrutura claramente bíblica. Aqui o apóstolo Paulo ele vai fazer menção a duas funções específicas. Ele vai dizer, olha, aqueles que presidem bem e aqueles que se afadigam na palavra. Na igreja presbiteriana, nós adotamos uma linguagem que diferencia os presbíteros entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. Os presbíteros regentes são aqueles que presidem, que fazem parte do conselho e tratam questões tanto doutrinárias como questões administrativas. O presbítero docente é aquele qual nós chamamos de pastor, e este está mais intimamente comprometido com o ensino. Os presbíteros eles precisam estar aptos para ensinar, mesmo os regentes. Eles devem zelar pela boa doutrina, mas é prerrogativa do pastor, do presbítero docente, ensinar, doutrinar a igreja. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas o púlpito, ele é prerrogativa do presbítero docente. Ou seja, mesmo que os presbíteros de nossa igreja local queiram convidar algum pastor, que eles se afeiçoam, que eles gostem, como eu sou o presbítero docente, como o púlpito é meu, por assim dizer, a prerrogativa minha, é necessário que haja minha autorização para que qualquer outro homem pregue neste púlpito, né? Isso é interessante, porque existem essas duas funções. E aqui o texto vai dizer que aqueles que fazem esta função, e é importante entender o contexto, não é? Existia, em alguns casos, uma dedicação exclusiva. Enquanto a igreja em Jerusalém crescia, antes de se expandir por meio da perseguição, havia uma estrutura ali fixa.
E inclusive era necessário, e os apóstolos eles ordenaram diáconos para que eles não fossem atrapalhados na sua tarefa prioritária, que era a oração e o estudo da palavra. Então existem aqueles homens que se dedicam exclusivamente ao ensino, ao conhecimento da palavra. Eu sei que nos nossos dias, irmãos, isso parece estranho, porque o pastor, ele virou o amigo, o faz tudo, não é? É o motorista de ambulância, é aquele que toma cafezinho com você, e tudo bem, não é errado. Mas a principal atividade pastoral é o ensino. Isso não deveria causar estranheza nos nossos dias, mas o pastor é aquele que é responsável pela doutrina, pelo discipulado e pelo conhecimento do seu rebanho. Ele deve estar pessoalmente comprometido com o crescimento na fé daqueles que congregam, que estão no seu aprisco. Tem um pastor maravilhoso que é Richard Baxter. Ele inclusive escreve um material excelente sobre ministério pastoral, o pastor aprovado. E ele tinha uma prática muito interessante no que diz respeito ao discipulado. Hoje nós temos uma classe de discipulado, né? E os irmãos vêm participar da classe do discipulado, mas ele fazia pessoalmente o discipulado de todas as ovelhas do seu rebanho. Imagine só, você administrar um curso que ele é aplicado de forma particular e você tem que entender e saber onde cada irmão parou e ter o controle disso. Mas isso é um cuidado muito precioso. Ele estava comprometido com o avanço desses irmãos na fé. Porque quando nós marcamos uma classe, criamos uma turma, muitos irmãos se omitem, se ausentam, perdem este privilégio, não é? Mas ele, como um pastor, ele se dedicava especialmente na doutrina e no ensino. Irmãos, nós precisamos valorizar isto, e o texto sagrado não nos deixa em dúvidas quanto a isso. Como a igreja deve agir para com estes homens que especialmente se dedicam ao ensino? Como a igreja deve considerar estes homens? O que o versículo 17 diz? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Na igreja presbiteriana, os presbíteros regentes, eles não têm uma dedicação integral ao ministério. Então, como você sabe, todos os presbíteros da nossa igreja, eles trabalham, eles têm a sua função, não é? E tem uma dedicação ao ministério, mas é uma dedicação parcial. O que se dedica na IPB ao ministério de forma integral é o presbítero docente, é o pastor, é aquele que ensina. E o apóstolo Paulo, que é utilizado muitas vezes como argumento contra o sustento pastoral, porque vão dizer o quê? Ah, mas Paulo fez tendas. De fato, Paulo fez tendas. Ele fez tendas e ele foi não apenas o missionário, mas o financiador da obra missionária que ele estava empreendendo, né? Isso é um fato, mas isso é narrado em um texto histórico. É um fato histórico, não um fato doutrinário. É uma casualidade. É possível que um missionário, tendo condições de trabalhar e plantar uma igreja em um lugar sem o auxílio de nenhuma igreja, ele o faça? Certamente é possível. Mas não é a regra, não é o que a boa doutrina ensina. Paulo, tratando em um texto especialmente doutrinário, ele vai dizer que a igreja precisa considerar como merecedor de dobrados honorários, ou seja, um sustento que não seja apenas justo, mas seja honrado. Não seja apenas no limite, mas que seja gracioso. Merecedor de dobrados honorários aqueles que se afadigam no ministério da palavra. E é importante que os irmãos vejam a argumentação do apóstolo Paulo. Ele vai citar o próprio texto sagrado. Ele não está citando aqui a sua própria opinião. Ele vai citar o Antigo Testamento, dizendo no verso 18, olha, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário.
Não há necessidade, irmãos, de pleitear aqui alguma discussão quanto ao ministério levítico, ao sacerdócio da antiga aliança, quando dentro do Novo Testamento, dentro da Nova Aliança, o apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento, ele confirma que o ministério pastoral, que o ofício do presbiterato que tem sido defendido, que tem sido aqui descrito, que tem sido confirmado em toda a carta a Timóteo, ele também é apresentado aqui como algo que deve ser mantido e suprido pela própria igreja. Quem é que deve sustentar o ministro, o pastor? A igreja. E as pessoas vão dizer, né? Vai lá para a igreja, né? Enricar o teu pastor. É até difícil, irmãos, falar sobre esses assuntos, porque o pensamento popular, o pensamento corriqueiro, é que o pastor, ele está aqui enganando a todos. Ele está aqui fazendo as pessoas, os seus ouvintes, de besta para pegar o seu dinheiro. Eu sei que isso é verdadeiro em grande maioria das igrejas evangélicas do nosso país. Mas o texto, ele explica quem é que deve ser considerado merecedor de dobrados honorários. É quem se afadiga no ministério da palavra. É quem tem pregado com fidelidade. Você percebe que o expediente destes outros que se apresentam como pastores, eles têm uma própria agenda e uma própria demanda com métodos próprios para extorquir, para arrancar os bens dos seus ouvintes. E quando um pastor de fato ordenado, legítimo, que exerce o seu ministério, ele trata sobre este assunto, ele não fala de si mesmo, ele não fala da sua própria opinião, por mais constrangedor que seja, ele fala aquilo que está escrito. E escrito com clareza, o apóstolo Paulo deixa muito claro, fundamenta biblicamente, o ministro ele precisa ser sustentado, porque o boi não deve ser amordaçado enquanto pisa o trigo. Não sei se você conhece essa figura, mas existia uma prática de moer o trigo para que ele se tornasse farinha, e era uma grande pedra de moinho, onde os animais eles eram amarrados, e eles caminhavam em volta para que com o movimento desta pedra, o trigo fosse moído e se tornasse farinha. E este animal, enquanto caminhava, alguns amordaçavam para que não comesse aquilo que caía do seu trabalho, para que enquanto ele trabalhava, ele não viesse a comer daquilo que estava moendo. E a lei de Moisés defende que isso não deve ser feito. Ele deve poder comer do fruto do seu trabalho, não é? Ora, se o boi, ele deve poder comer do fruto do seu trabalho, quanto mais o ministro, o pastor. Eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo trata isso também de forma enfática e de forma clara. 1 Coríntios, capítulo 9. Veja aí a partir do verso 7. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 7 ao verso 16. Os irmãos encontraram? Amém? Leiamos. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo
ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Se eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é, então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Veja, o apóstolo Paulo trata de forma clara, não restam dúvidas, se havia ainda alguma dúvida sobre isso, o texto é especialmente claro. Não temos o que questionar a passagem, mas é importante, irmãos, que tenhamos entendimento a respeito disso, porque a descrição textual de Timóteo, bem como nós lemos no capítulo 1 de Tito, enfatizam que o pastor ele não deve ser o quê? Avarento, nem ganancioso, nem amar as riquezas. Então existe aí algo a se ponderar. O pastor ele precisa ser um homem que é desapegado do amor aos bens materiais, mas isso não significa que a igreja torna-se irresponsável quanto ao sustento do seu pastor. Este é um equilíbrio santo e sadio. A igreja precisa reconhecer a dignidade do pastor e não o pastor ter que se obrigar a tratar-se como um mercenário, cobrando pelo seu serviço. Que é absurdo. Paulo diz: eu prego o evangelho por causa da minha comissão, é o meu dever de dispenseiro. E mesmo que a igreja falte, ele trabalhou pela sua própria mão, ele continuou o seu ministério. Mas a igreja não fica impune, se negligencia o sustento àqueles que pregam e servem a Deus com fidelidade no ministério da pregação. Aqueles que pregam, eles vivem do evangelho. Então, irmãos, pensem sobre isso, entendam o que a palavra de Deus diz. Eu falo porque mesmo no nosso ambiente presbiteriano, conheço irmãos que acreditam que esse trabalho do pastor deveria ser um trabalho voluntário. Não é uma vocação? Irmãos, é uma vocação. Mas aquele que comissionou é aquele que determina os meios pelos quais o seu obreiro será sustentado. Aquele que ordena ao pastor que pregue é aquele que ordena à igreja que o sustente. Então não deve ser, irmãos, um conflito entre pastor e igreja, mas deve funcionar de forma santa, como determina a palavra de Deus. A igreja honrando e zelando pelo seu pastor, e o pastor se dedicando ao ministério da palavra com fidelidade. Os pastores devem entender isto, porque é muito claro na Escritura. Não é apenas uma relação trabalhista. O ministério ele é comissionado pelo próprio Deus. É a Deus que eles devem. Eu falo isso, irmãos, porque com muita frequência nós percebemos esse tipo de mundanismo dentro do ambiente eclesiástico. Pastores que almejam grandes igrejas. Eu lembro que na minha época de seminário, ficaram sabendo que a igreja presbiteriana de Boa Viagem pagava 10 salários. Os seminaristas tudo cresceu o olho. Um dia eu quero pregar numa igreja dessa. Quero ser pastor de uma igreja dessa. E eu, como sou filho de pastor, eu sei que isso é muito ilusão, né? Acontece numa igreja ou outra, eu digo, não, vocês têm que se preparar para outra coisa. É se preparar para passar alguma dificuldade, né? Porque o ministério ele traz consigo algumas dificuldades. Logicamente, irmãos, nós não devemos nos conformar, e colocar sobre o pastor uma carga desnecessária e sermos mesquinhos, e isso tem sido também um pecado corriqueiro. Nós observamos em muitas igrejas, em alguns presbitérios, que as igrejas elas estão preocupadas mais com o patrimônio do que com o sustento pastoral. Estão preocupados mais com promover eventos, com fazer festas, estão preocupadas com edificar quadras, cobrir ginásios, climatizar templos, enquanto os seus pastores passam dificuldades financeiras. Então nós precisamos ser sábios, ser prudentes quanto a isso, porque aquele que presta um bom serviço ao Senhor, ele deve ser sustentado pela igreja,
E isso não deve ser motivo de confusão, de guerra ou de mágoa entre o pastor e a igreja. Isso deve ser tratado de forma santa, deve ser tratado de forma bíblica, e há na palavra do Senhor instrução suficiente para isso. Eu sei, irmãos, que existem pastores e pastores. Eu sei que nós estamos habituados com homens enganadores, que mentem, que roubam, que têm um nome sujo em todo lugar, mas não é assim em todo lugar. Nós precisamos fugir dos falsos mestres, combatê-los, denunciá-los e não alimentá-los e sustentá-los. Eu sou o primeiro a ser a favor de que estes homens eles sejam privados do seu sustento, eles sejam silenciados, eles se calem para que não preguem mais as suas mentiras. Mas aqueles que têm prestado um serviço ao Senhor, de pregar com fidelidade as palavras do Evangelho, a igreja precisa honrar estes homens. Precisa prover para que eles desempenhem de forma melhor ainda o seu ministério, sem que isso seja por constrangimento, sem que isto seja gemendo e em meio a dores, mas com graça e com misericórdia. Nós devemos entender também, irmãos, que para além da instrução no que diz respeito aqui o sustento pastoral, o texto vai nos tratar de algo que também é especialmente importante. Veja, no verso 19 até o verso 22, nós vamos entrar em uma circunstância que é corriqueira e acontece no ambiente eclesiástico com certa frequência. O texto diz, olha, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, Satanás é ardiloso, ele é esperto nas suas artimanhas, e uma palavra mal colocada, uma mentira repetida, ela pode causar um grande dano ao ministério pastoral. Quando uma palavra mentirosa, enganosa é disseminada, isso, irmãos, causa grande prejuízo à fé. Eu não vou aqui, irmãos, defender aqueles hereges que dizem assim, não toque no ungido do Senhor. Não é o que a Bíblia ensina. Alguns pastores tentam se blindar contra qualquer tipo de acusação, dizendo que eu sou ungido do Senhor, então não pode falar mal do pastor, não pode fazer isso contra o pastor. Irmãos, pastores são homens, pastores pecam, mas existe uma forma bíblica de se tratar o pecado. Dos líderes, especialmente, há uma distinção. Nós sabemos que o modelo bíblico em Mateus 18 é que o irmão vai até o outro, e posteriormente com 2 ou 3 testemunhos, depois comunica à igreja. Mas no que diz respeito aos líderes, é importante que nós sejamos um pouco mais zelosos, para que não sejam difamados, não caiam em descrédito por a palavra de um homem só. Isso é especialmente importante, irmãos. Nós precisamos honrar os nossos pastores, zelar pela honra dos nossos líderes. Irmãos, é comum, irmãos, que dentro do ambiente eclesiástico nós tenhamos esse tipo de comportamento, de línguas venenosas, de pessoas que sorriem, cumprimentam e abraçam, mas nas costas maldizem. Isso acontece, irmãos, em todo o rebanho. Na nossa igreja acontece também. Aconteceu, continua acontecendo, não é? Isso é extremamente danoso. E os irmãos podem e devem exercer um papel precioso quanto a isso, encerrando todo e qualquer tipo de difamação. Ah, meu irmão, quero falar mal do pastor. Fale com ele. Vamos lá, eu vou com você. Não, se não, ele pecou contra ti, busque-o, procure-o. Não é? Nós não devemos duvidar da estultícia de Satanás em tentar de alguma forma difamar o Evangelho, criando calúnias e difamações, utilizando deste expediente para trazer desonra e descredibilizar aquele que preside e que ensina. Este é um expediente corriqueiro e que Satanás utiliza-se muito de difamação, de engano, de mentiras. Irmãos, não estou aqui excluindo a possibilidade. Os pastores podem pecar, mas como isso deve ser feito? Como a denúncia, como a queixa contra aqueles que presidem deve ser feita? Com 2 ou 3 testemunhas. Não é com uma única só. É necessário que haja um pouco mais de zelo quanto à honra do pastor. Disciplinado, muito se engana.
Vê o que diz a continuidade do texto. No versículo 20, diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Irmãos, o zelo pela honra do pastor não é por causa da pessoa do pastor, o zelo é por causa da honra de Cristo. Nós não devemos difamar um servo de Cristo de forma injusta, porque nós estamos trazendo constrangimento e vergonha ao nome de Cristo. Mas se este homem se torna reprovável pela honra de Cristo, ele deve ser punido. Se este pastor torna-se reprovável por causa da glória de Cristo, ele precisa ser corrigido. Por mais que você o ame, por mais que você pense que ele vai ficar magoado contigo, mas se ele tem pecado e tem trazido vergonha ao evangelho, ele precisa de correção, precisa de disciplina. E a igreja, irmãos, tem falhado muito, especialmente os pastores, os concílios, com essa relação de coleguismo. Um irmão caiu, é um colega na fé, é pastor também, vamos dar um jeitinho aqui, a gente muda ele de lugar, a gente coloca panos quentes, a gente conta uma outra versão. Se há pecado no meio do povo de Deus, pecado de líderes, eles precisam ser punidos de forma exemplar, mais do que os demais, porque eles têm mais conhecimento e deles mais deve ser cobrado. Nós não podemos fazer vistas grossas quanto a isso. Se os líderes têm pecado, se foi comprovado, se há testemunho, eles precisam ser punidos de forma exemplar e de forma justa. Por que eu digo isso, irmão, de forma justa? Porque muitas vezes parece que o único pecado que não tem perdão é o pecado do pastor. E pastor peca, irmãos. Logicamente, existem N exemplos disso, de pastores que falharam, que tropeçaram. Eu sei que muitos, inclusive, por causa do seu pecado, tornam-se inaptos para o ministério, mas eles são membros do corpo de Cristo. Se arrependidos estiverem, eles precisam ser disciplinados, pastoreados, corrigidos e restaurados. Mesmo que eles não voltem ao ministério pastoral, muitos são escarrados, destruídos, abandonados. E eu conheço muitos homens aos quais, após caírem, eles foram execrados, como se nem crentes fossem. A igreja que tanto se aproveitou do seu serviço, virou-lhe as costas, não disciplinou com amor, não teve misericórdia, não buscou a restauração, simplesmente descartou como se fosse um lixo. É necessário que haja correção, é necessário que haja arrependimento, mas esta correção precisa ser justa. E como toda disciplina na casa do Senhor, ela precisa visar o bem de quem? Do faltoso e a glória de Cristo. Então a disciplina não é simplesmente escarrar um pecador, é corrigi-lo, é admoestá-lo, é trazê-lo para perto, é tratá-lo, é curá-lo. E ao pastor, muitas vezes, esse cuidado tem sido negado. Então nós precisamos fugir destes dois ambientes. Quando se faz vista grossa, isso, irmãos, é terrível. As duas coisas são terríveis. Você abandonar o pastor e não corrigi-lo, não dar oportunidade de arrepender-se, e você fazer vistas grossas e tirar um homem ímpio de um determinado lugar, lançá-lo em outro lugar distante, onde ele vai cometer as mesmas impiedades porque não foi corrigido. Ele vai fazer mais mal ao rebanho de Cristo. É tolice pensar que porque o seu pecado não é conhecido aonde ele não vai cometer os mesmos pecados, porque ele vai. Aonde ele for, se não for tratado, ele leva os pecados consigo. Você sabe disso, essa é uma prática muito comum nas igrejas evangélicas. O pastor pecou, muda ele de lugar. Não pode ser assim, irmãos. Ele precisa ser tratado, corrigido, se arrepender, ser pastoreado, ser restaurado. Havendo dado provas do seu arrependimento, havendo dado provas de que mudou a sua conduta, ele é readmitido à comunhão dos santos. Mesmo que ele não possa mais pastorear, mas ele precisa ser readmitido à igreja e à congregação. Nosso propósito, irmãos, é que a glória de Cristo ela seja preservada e que o pecador se arrependa e, se arrependendo, seja salvo. Algumas pessoas têm dificuldade com isso na igreja hoje, irmãos.
A pessoa que comete um pecado público, por exemplo, ele pensa que é o fim. Nunca mais ele volta na igreja, ele não tem nem coragem de entrar na igreja. Porque quando ele entra, ele pensa no olhar dos irmãos. Às vezes os irmãos não estão nem olhando, mas ele já se sente julgado. E o orgulho é maior do que o arrependimento. Porque o arrependimento deveria ser buscado. O pecado, irmãos, naturalmente traz e produz vergonha. A disciplina é reconhecer o pecado, é passar pela vergonha e buscar a misericórdia de Cristo. O pecado traz vergonha. Não adianta tentar esconder. Ele produz este fruto nos nossos corações. Mas a igreja precisa ser o lugar onde o pecador se arrepende e, se arrependendo, ele é tratado, acolhido e restaurado. E o que ele cometeu, assim como o Senhor mesmo perdoa, lava, purifica, os irmãos também devem deixar para lá, deixar para o passado, deixar para trás, para que haja comunhão, para que haja amor, para que haja restauração, irmãos. Então veja, é necessário que a igreja tenha cuidado com a honra do seu pastor, não aceite denúncia corriqueira, conversas frívolas, mas sendo confirmada a falta, a igreja também não pode ser omissa, ela precisa de forma correta e justa punir, disciplinar. Isso aqui, irmãos, é uma realidade em todo relacionamento, de pais para com filhos. Se você ama seus filhos, você os corrige no seu pecado. Se você é negligente quanto a isso, você está produzindo a própria ruína dos teus filhos e trazendo vergonha ao nome de Cristo, não é? E por fim, no versículo 22, o apóstolo Paulo, ele vai recomendar a Timóteo que ele seja cauteloso na ordenação de oficiais. Lembre-se que no início do texto da carta de Timóteo, Paulo, ele envia Timóteo à igreja de Éfeso para que ele estabeleça presbíteros. Ele instrui quais devem ser as características destes presbíteros, mas aqui ele adverte que esta ordenação não pode ser feita de forma precipitada. A ninguém imponhas as mãos precipitadamente. É necessário que haja verdadeiro zelo quanto aos homens que presidem a casa do Senhor. Irmãos, eu sei que no ambiente em que vocês estão, no lugar em que vocês estão como congregados, talvez não seja possível perceber isto, mas convivendo com pastores, conhecendo igrejas do presbitério, do nosso estado e de todo o Nordeste, eu afirmo com plena certeza que um dos grandes prejuízos que a igreja evangélica, especialmente a igreja presbiteriana, tem vivenciado é a existência de presbíteros que não conhecem o evangelho. Homens que foram colocados na função tão sublime por necessidade. Precisa de mais um. Quem pode ser? Fulano? Fulano. Só tem ele. Aí diz assim, não tem tu, vai tu mesmo, não é? Ou porque tem algum poder aquisitivo, ou porque tem alguma família influente. Este motivo é um motivo equivocado. A vocação precisa ser reconhecida, os critérios bíblicos precisam ser identificados, precisam ser aplicados. A igreja precisa ser zelosa quanto aos homens que vão presidir. Eles vão zelar pela boa doutrina. Se nós queremos uma igreja pura, madura, nós precisamos de uma liderança que conheça a fé, que defenda a fé, que dê bom testemunho da fé. Nós não podemos agir de forma precipitada. Eu sei disso, irmãos, porque muitas vezes, não sei se você sabe, na IPB, você precisa ter um conselho. O conselho tem um mínimo de 3 presbíteros. E acontece que quando morre, um presbítero, ou viaja, muda, naturalmente o processo é que aquela igreja organizada, ela torne a ser novamente uma congregação. Na mente dos crentes, a igreja perde o status de igreja organizada e volta a ser uma congregação. Então, para evitar que isso aconteça, muitas vezes os irmãos se precipitam na escolha dos seus líderes, dos seus oficiais. Não deve ser esta a motivação. Eu tenho pedido a Deus, e os irmãos têm orado comigo neste sentido, que Deus nos dê homens, e eu creio que quantos mais o Senhor nos enviar, aptos para o ministério, melhor para a vida da igreja, mas não deve ser esta a motivação, ou outra motivação.
como o que eu já mencionei, homens de poder aquisitivo, uma forma de prender, o médico que está na igreja, o juiz, alguém que ganha bem, ordena, virou oficial, prende na igreja. Não deve ser esse motivo. Nós precisamos reconhecer a vocação, e nós vamos passar por um processo de eleição, irmãos, se Deus permitir, ainda esse ano. Pense a respeito disso, ore a respeito disso, peça a Deus que nos dê homens aptos para o ministério, para o bem da sua igreja, para a glória do nome de Cristo. Clame a Deus, peça ao Senhor. Homens, não vale de nada você orar pedindo a Deus, se você não se dispuser para ser este homem ao qual você clama ao Senhor. Seja este homem apto, seja este homem irrepreensível, seja este homem descrito nas cartas pastorais, e clame a Deus, porque Ele pode sim te vocacionar para este ministério. É especialmente importante, irmãos, que nós zelemos por aqueles que presidem a casa de Deus. Veja, Paulo inclusive vai colocar sobre Timóteo aqui uma responsabilidade, de que se ele age de forma precipitada, ele se torna cúmplice do pecado daqueles que são eleitos indevidamente. Veja só, se você coloca à frente do rebanho de Cristo alguém inapto, alguém despreparado, você peca contra Deus. Se você faz vista grossa e recebe um homem ímpio como líder numa igreja, você peca contra Deus, porque você expõe as ovelhas do rebanho de Cristo a um lobo. Então não é algo de menor importância. Quando eu falei sobre o púlpito, irmãos, que é prerrogativa do ministro, esse também é uma característica, não é, que o ministro deve zelar. Ele não deve ceder o seu púlpito a toda e qualquer pessoa. Ele precisa conhecer, ele precisa confiar, ele precisa saber da fé, porque é um lugar realmente importante, onde a palavra de Deus precisa ser pregada com fidelidade, e nisso nós precisamos ser criteriosos. Nós não podemos, irmãos, e eu digo aos irmãos enquanto crentes, vocês que se relacionam com a fé de várias formas, que ouvem pregações, que assistem vídeos na internet de pregadores, quem vocês têm ouvido? São homens fiéis, de uma confissão fiel, que pregam com fidelidade. Porque hoje, irmãos, há uma infinidade de pregadores, de toda natureza e de toda forma. E muitos não falam do Evangelho. Eles falam de autoajuda, eles falam coisas belíssimas, de psicologia e etc. e tal, mas não pregam com fidelidade. Eles prometem bênçãos, e essa é a mensagem majoritária nas igrejas evangélicas. Eles prometem sucesso, bênçãos e etc., mas não falam da glória de Cristo, e não falam da necessidade que o homem tem de arrepender-se dos seus pecados. Então, irmãos, veja bem, nós como cristãos devemos ser responsáveis quanto a isso, devemos ser criteriosos quanto a isso, para que não exponhamos a igreja de Deus a homens inaptos, a homens que são ímpios e que não podem estar à frente do rebanho de Cristo. E por fim, irmãos, Paulo dá a Timóteo 2 conselhos que são muito úteis ao ministério. Ele está falando sobre como a igreja precisa se portar no que diz respeito ao sustento, fala como a igreja precisa se portar no que diz respeito à honra do presbítero, mas aqui me parece ser um conselho mais dirigido ao próprio Timóteo, e como um jovem pastor, eu afirmo que são conselhos riquíssimos, extremamente preciosos. O primeiro, no versículo 23, está escrito: não continuas a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde. Tem cautela quanto a isso. Quantos e quantos pastores não têm sido negligentes, quanto à sua própria saúde? Não têm tido o descanso necessário, não têm tido a alimentação adequada, têm se coberto com preocupações sem fins, com ansiedades, com problemas e etc.,
que fazem parte, sim, do ministério pastoral, mas têm sido negligentes quanto ao cuidado do seu próprio corpo. Este é um conselho extremamente precioso, irmãos. A grande maioria dos pastores que eu conheço, eles têm algum problema de saúde, hipertensão, gastrite, alguma coisa relacionada à exposição continuada ao estresse e à aflição. É muito importante, irmãos, que o pastor, nesse sentido, esse aqui mais para mim, né, cuide da sua saúde. E de vocês também, cuide da minha saúde. Me chamam para caminhar no parque, só me chamam para comer, aí fica ruim, né? Mas ter um cuidado com a saúde é algo especialmente importante. Não sei se vocês já perceberam, mas eu acredito que num ano inteiro eu me ausentei do púlpito uma única vez. Não sei se vocês recordaram. Eu sei que para vocês parece mais porque eu vou para Mangabeiras, mas se eu não estou aqui, eu estou pregando em outro lugar. Mas por questões de saúde, por questões de estar sem voz, eu me ausentei uma única vez. Imagine só como é que aquele que está envolvido diretamente com o pastoreio, com o ensino, com o discipulado, com o aconselhamento, se ele não tem saúde, como ele vai exercer o seu ministério? Como ele vai poder desempenhar o seu ministério de forma proveitosa? Né? Então é muito importante que o pastor tenha essa cautela, tenha esse cuidado. Este é um conselho extremamente precioso. E o último, irmãos, é igualmente precioso. Veja, versículos 24 e 25. Diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Irmãos, aqui nós temos um conselho do apóstolo Paulo quanto à maturidade no julgar. Frequentemente, pastores se relacionam com pessoas de muitos lugares, de origens distintas, e boa parte delas nós não conhecemos. E nós somos inclinados a muitas vezes nos afeiçoarmos, nos apegarmos ou abrirmos demais o nosso coração, e nos envolvermos e tomarmos como verdadeira cada conversa, cada aconselhamento, cada história. E Paulo diz a Timóteo assim: olha, existem pecados que são públicos, existem pecados que não são. Existem pecados que são perceptíveis, e existem pecados que com o tempo se manifestam. Então é necessário que haja o quê? Cautela. É necessário que haja, de fato, cautela do pastor ao julgar. Né? Não que ele deve ser sempre desconfiado, mas quantas vezes eu já não quebrei minha cara tomando como verdadeira todas as palavras que eu ouvia, né? E eu acredito que o certo é você confiar mesmo, mas Paulo diz assim: seja cauteloso no julgar, não seja precipitado. É possível que alguém venda uma imagem que de fato seja mentirosa, e é possível que você julgue precipitadamente alguém e esteja enganado quanto ao seu próprio julgamento. Existem pessoas que pecam e o seu pecado é notório, existem pessoas que demoram um pouco mais para você perceber a sua iniquidade. Então, é um conselho precioso a um jovem pastor. Você está lidando com pessoas. E pessoas são pecadores. Muitos mentem, muitos enganam, dissimulam. E mesmo aqueles aos quais você tenta ajudar, eles dificultam. Né? E isso é natural. É natural do homem pecador. Mas o pastor precisa ser maduro. Imagine só, se o pastor ele não tem este filtro, esta barreira, este conselho, ele iria naufragar em decepções consecutivas, se entristecer e amargurar o seu próprio coração por causa de circunstâncias que são vivenciadas rotineiramente. Este conselho, irmãos, é precioso para todos nós. Né? Nós precisamos compreender com quem nós nos relacionamos, a natureza do homem caído, e isso é especialmente importante no ministério pastoral. O pastor precisa ser maduro, sábio, ter perspicácia em discernir, em julgar, para que não haja com injustiça e para que também não se exponha desnecessariamente. E é um conselho prudente de um pastor experiente, que foi perseguido, que foi traído,
que foi enganado, que foi aprisionado, e agora ele passa a Timóteo essa admoestação quanto ao cuidado que ele deve ter consigo mesmo e o cuidado que ele deve ter ao se relacionar com os outros. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a compreender a sua vontade, a sua palavra, e que a sua palavra, ela quebrante os nossos corações. Se temos pecado, se temos falhado, se temos sido negligentes, que nós possamos ler essas circunstâncias com a lente das Escrituras. Se nós somos inclinados ao julgamento que é corriqueiro do mundo por causa da iniquidade de tantos homens, nós podemos e devemos ser retos no nosso julgamento, para que não coloquemos todos os homens sob uma mesma sentença. Devemos fazer distinção, sim, e reconhecer aqueles que de fato têm vivido o ministério de forma fiel, mas devemos também repelir, denunciar e combater todos aqueles que são inimigos do Evangelho. Mesmo que se vistam de terno, mesmo que sejam líderes de denominações, se eles são inimigos de Cristo, eles devem ser também nossos inimigos. Nós devemos combatê-los e silenciá-los pela própria palavra. Que Deus nos ajude e nos dê graça para assim procedermos. Vamos orar? Querido Deus e Pai bendito, te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, é a nossa regra de fé e de prática, é a nossa diretriz, é a nossa norma. Que sejamos, ó Deus, então conduzidos por ela, que ela governe os nossos corações. E se há, ó Deus, alguma dúvida de mento do alto, para que possamos proceder, ó Deus, de forma reta, para que o teu nome seja glorificado, para que haja grande benefício para a vida da tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, especialmente pela vida dos pastores, dos presbíteros, dos líderes, dos diáconos, dos homens que o Senhor comissionou, dos homens que o Senhor vocacionou. Que o Senhor, ó Deus, os sustente e os preserve. Que o Senhor os faça, ó Deus, amadurecer na fé, crescer no conhecimento, ter sabedoria no falar, estar sempre prontos a dar razão da sua fé, a combater o engano, a trazer uma palavra de conforto ao que sofre, ao motivar aquele que está triste, a corrigir aquele que está no erro, para que, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado pela vida e pelo ministério destes homens. Sabemos, ó Deus, que temos em grande número homens que se passam por servos do Senhor, que têm mercandeado a fé, que têm vendido bênçãos, que têm extorquido, enganado, que são verdadeiros lobos roubadores. Que a tua mão, ó Deus, seja contra eles. Que o Senhor seja o primeiro, ó Deus, a combatê-los. Que eles caiam, ó Deus, em vergonha e em miséria. Que eles se arrependam, ó Deus, de um pecado tão ofensivo, que é modificar a fé, adulterar a fé, enganar aqueles que são imaturos. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, da nossa nação, porque tem crescido, ó Deus, o número de denominações que são conduzidas, ó Deus, por homens que não têm compromisso com a sã doutrina, homens que não têm compromisso com a verdade das Escrituras, homens que buscam crescer apenas o seu aprisco, buscando o patrimônio, buscando o ganho, buscando arrebanhar a todos quantos puder, mas não fazendo um trabalho do pastor, comendo da sua gordura, bebendo do seu leite, usando da sua lã, mas não apacentando, mas não curando, mas não tratando, mas não corrigindo. Ó Deus, dá-nos pastores segundo o teu coração. Levanta, ó Deus, homens para pastorear o teu rebanho. Dá-nos presbíteros aptos, dá-nos, ó Deus, diáconos, vocaciona, ó Deus, homens, pastores, ó Deus, para pastorear o teu rebanho. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.